E a pergunta que não quer calar, Sems, é essa. Como que a gente proporciona para os nossos alunos momentos épicos, mas de um jeito simples, né, Samara? Porque aqui a gente gosta do simples e que funciona. A ideia é te apresentar soluções aqui que você já vai usar na segunda-feira, combinado? É isso. Então vamos lá, Carlota. Mas antes da gente começar, a gente sempre gosta de dar alguma coisa para ficar com você e para você se lembrar. Então, na verdade, hoje a gente trouxe aqui essa ideia do livro. Em inglês se chama The Power of Moments. Em português, eu acho que é Momentos, tá, Samara? Tá bom. Do Dan e do Chip Heath, são irmãos. E eles falam que para a gente ter esses momentos épicos, essas experiências épicas nas nossas vidas, tem que ter 4 coisas, essas experiências. Beleza. Então, a gente tem elevação, que é o seguinte, é essa parte de experiências memoráveis que a gente tem, que são sensoriais, Sams. Perfeito. Aí, o segundo elemento para esses momentos épicos é a questão do pride. E aí eu não troquei para ficar aí o épico bonitinho, mas é o orgulho. São momentos memoráveis que trazem algo seu de melhor, de performance sua, de desempenho, né? Então, algum reconhecimento, alguma coisa importante que aconteceu na sua vida. Depois a gente tem o insight. Adoro essa palavra, insight. Até porque eu não consigo traduzir ela muito bem para o português. Eu nunca sei se insight é uma ideia ou se é tipo uma faísca, uma coisa que surge, assim, um momento meio eureka, não é nem euroca, é eureka. É o ahá, né? É esse momento, e aqui o insight, eles querem dizer esse momento de autodescoberta, que você tem uma visão, assim, clara de alguma coisa. Nossa, não tinha pensado nisso. Perfeito. E aí, na verdade, te traz essa verdade clara. Esse é o insight. E óbvio, aí nem precisamos explicar, as conexões. Tudo que a gente tem de experiência memorável são momentos que a gente tem grandes conexões com conteúdo, com as pessoas, né? Essa troca, isso que vocês estão vivendo aí em BH. É isso, Sems. Então, Muito bom, Carlota. se a gente tiver essa ideia desses 4 elementos, olha, já é sucesso. E aí a gente quer te mostrar algumas dicas de como fazer isso na prática, né? Beleza. Pra quê? Porque a gente quer esse fator uau. E às vezes a gente fica achando que a gente tem que se acabar preparando aula, trazendo coisas mirabolantes. E não é. O fator uau tá nessa forma que a gente se conecta e prepara as nossas aulas pensando nesses elementos. Então é o seguinte, deixa eu resumir aqui até para eu me organizar nos meus pensamentos, Carlota. Existe aí um framework, né, que é essa galera que escreveu o livro construiu, de como é que a gente pode transformar os nossos momentos de aprendizagem em momentos épicos. Então, se eu olhar para esses 5 elementos que você apresentou aí para a gente agora e olhar com carinho para esses elementos, ou seja, de repente tem uma aula que eu não consigo ter muito insight, mas se eu provocar conexões, ela provavelmente vai ser um momento épico para o meu aluno. Massa, então já entendi. Eu não preciso usar todos, não é isso? De preferência para ter esse épico, seria ideal a gente pensar em todos os elementos. Mas é claro que algumas vezes você vai ter um elemento mais importante que o outro. Então, por exemplo, às vezes você tem o elemento surpresa que causa aquele impacto inicial. E você vai ter surpresa com conexão, por exemplo. Perfeito. Agora, se você consegue colocar esses 4 elementos aí é bombástico. Aí é maravilhoso. Saquei. E aí eu queria dar um exemplo de cara, Samara, é o seguinte, eu não sei se vocês aí têm essa experiência, mas, por exemplo, qual que é essa ideia de elevação, quer dizer, dessa coisa sensorial? É o seguinte, toda vez que eu posto uma foto, Samara, a gente fala coisas bonitas, sérias sobre educação nas nossas mídias o tempo inteiro, a gente trabalha diariamente para levar conteúdo de qualidade, né, Sems? Mas aí, e nem sempre dá ibope. Agora, quando eu posto a minha mãe ou qualquer comida, e se for sobremesa, então, é mais ainda, aí as minhas redes bombam. O que significa, Sams? Me conta. Primeiro que sua mãe é uma diva, né? Vocês viram a foto aí que apareceu? A mãe da Carla é uma lady, né? Ela parece, sim, alguém lá da realeza. Olha como ela é elegante. Eu acho, Carlota, que isso tem muito a ver
com o mostrar-se, né? Quando você mostra a sua mãe, você está mostrando algo da sua intimidade. Quem é a mãe da Carla, né? O que que ela faz? E comida, eu acho que não tem como não ter conexão com comida, né? Eu sou de uma família, assim, bem barulhenta, que a gente gosta de se reunir à mesa, de degustar e de cozinhar. Então, eu acho que tem uma conexão aí muito relacionada com a conversa e o paladar, né? Porque tá meio que misturado isso. Então, tem a emoção de você mostrar para o mundo a sua mãe. E aí, por isso que ela... Inclusive, agora, recentemente, no Dia das Mães, eu postei uma foto com minha mãe e também bombou. Olha aí, tá vendo? Incrível. Incrível como as fotos... E com os nossos filhos também bombam quando a gente Bombam, posta. total. E a gente também, né? Verdade. Toda vez que aparece nós duas. Por quê? Porque tem essa coisa, principalmente do conectivo aí nesse ponto. É a conexão. E aí... O número 1, que é a elevação, é essa parte sensorial, que é quando a gente mostra comida e tudo mais. Isso traz memórias afetivas e tudo mais. Então, quanto mais a gente promover isso em nossas salas de aula, maior a possibilidade que a gente tem de ter momentos épicos com os nossos alunos e proporcionar esses momentos para eles. Já posso dar um exemplo? Porque eu me lembrei de uma colega minha, que inclusive nós já falamos dela em alguns dos episódios dos nossos vídeos aí no YouTube. É a professora Roberta Savana, que ela é professora de português. Ela trabalha com gramática, né? Porque ela trabalhava com gramática. E ela fazia, Carla, uma coisa muito interessante, que era o café com tarefa. Uhum. Que era um dia que ela combinava com os alunos para eles levarem o café da manhã para a escola, cada um levava o que queria levar e contribuir, e ela ia fazer tarefa de casa junto com eles no café com tarefa. Tem tudo a ver com essa conexão sensorial, claro, né? Porque, na verdade, de novo, ela uniu várias coisas. Ela uniu a surpresa, ela uniu o reconhecimento, tá? Que é o pride, o orgulho, o reconhecimento que os alunos mereciam algo especial, né? Só de sair da sala. Então tem surpresa, tem o reconhecimento, que é o pride, o orgulho e tudo mais. Tem a parte sensorial, que é a comida, né? Gente. E ainda a coisa de você sair, de você caminhar, de você estar em outro espaço, tudo isso é sensorial também, né? Então, café com tarefa é um momento épico. Eu me lembro que os alunos gostavam tanto que um dia eu perguntei para eles, eu tinha umas atividades para corrigir, e aí, gente, a gente tem uma lista aqui para corrigir, como é que vocês querem fazer? Eles, prof, vamos fazer o tarefa com pizza? Aí eu, como? Aí eles, porque a Roberta já faz o café com tarefa. E aí, como a sua aula é no último horário, a gente podia fazer a tarefa com pizza. E aí, Carlota, a gente combinou, a gente pediu pizza e ficou do último horário ali de almoço para todo mundo já. Exatamente isso. Olha, às vezes a gente aprende com os colegas. Tá vendo? Olha aí. E aí, Samara, um outro modelo que eu queria trazer aqui para vocês é o conceito do D3NA, do maravilhoso Luciano Meira. São os irmãos Meira, e aqui é o Luciano. Se você não conhece, já deixa a referência aí para você. E o D3NA é o seguinte, ele fala que para que a gente tenha, na verdade, essa conexão, para que a gente tenha também uma experiência memorável, próxima do aluno, né? A gente tem que ter alguns elementos, de novo. E aí os elementos são os 3Ds, diversão, diálogo e desafio, a narrativa e a aventura, que tem tudo a ver com jogos, né? Ele, inclusive, é desenvolvedor, ele tem o Joy Street, que é um negócio de desenvolvimento de jogos, mas que tem tudo a ver para conectar, para a gente se conectar com o aluno. Deixa eu ver se eu entendi. Aliás, Luciano Meira, já fica aí a referência, vale acompanhar tanto ele quanto os irmãos Meiras. Tem, assim, textos, artigos e materiais super relevantes para a gente que trabalha na educação. Se eu conseguir envolver diversão, diálogo, desafio, criar uma narrativa com isso, e uma aventura, eu tenho aí um momento épico com o meu estudante. Você tá, tipo assim, naquele ponto mágico ali de realmente conseguir trazer experiências memoráveis. Você tem um exemplo para me dar, Carlota, de alguma coisa que você já fez com os seus alunos que se relacionam com esse conceito aqui, que o Luciano te inspirou? Eu tenho. Uma vez isso no mundo analógico, tá? Não existia nada disso que a gente tem hoje de tecnologia. Ótimo. Melhor ainda. Eu e minha turma, a gente criou uma revista da nossa sala de aula.
E aí a gente montou absolutamente tudo, fez colagem, tirou foto, recortou, montou a revista, depois imprimiu. Na época tinha que tirar xerox para cada um. Ah, super legal. A gente imprimiu e tudo mais. Então teve todos esses elementos, sabe? Então foi um chamado aventura, eles como editores da revista. Olha aí. Teve a parte do desafio de entender o que era um editorial, quais eram as colunas que iam entrar. Tinha absolutamente todos esses elementos. Que legal. E ficou super assim, foi memorável. Depois eu encontrei esses alunos muitos anos, eles ainda se lembravam disso. E assim eu fiz vários projetos nesse sentido. Você Vários. sabe quando que eu fiz isso aqui? Eu vou contar para você que está aí com a gente agora. Em 2010, a gente fez uma webquest. Olha Aí, o ó. nome. Gente, 100 Era anos sucesso. atrás. Eu também fazia com os meus alunos. Webquest, inclusive eu tinha um colega que estava defendendo o mestrado dele do uso de webquest. Não tinha nada, gente, de Google Sites, dessas coisas, não. A gente usava uma plataforma da Microsoft, inclusive. Eu usava FrontPage. GeoCities. Eu me esqueci o nome agora. Era um negócio que você usava, era um aplicativo da Microsoft para criar as telas. Era como se fosse slide. Tá? Só que era tela de web, né? Para web. Era para web, você conseguia publicar. E aí, Carlota, a gente criou uma webquest junto com o professor de Química, a professora de Educação Física, professor de Inglês entrou nessa e eu que trabalhava era professora de Física. A gente criou uma situação tipo de descoberta de um crime. Era um crime. Então, olha aí, tinha uma narrativa e os alunos tinham que descobrir como é que o crime tinha acontecido. Olha tipo um aí. detetive da vida. Então, tinha a parte da diversão, porque tinha que adivinhar. A narrativa foi todas as atividades foram desenvolvidas com base nessa narrativa. Tinha a aventura, porque tinha uma questão lá até de ler a cartinha lá transparente, usando ultravioleta, né? E aí a gente colocou as posições lá que usava física também para saber de onde é que a bala veio e aí qual é o ângulo que tinha que ter atirado para descobrir. Então a gente criou toda uma narrativa dentro dessa webquest, valia nota para todas essas disciplinas, Carlota, e foi uma diversão só. Não, é maravilhoso. Posso dizer que apliquei o D3NA aí nessa... Total, D3NA na veia. Aí, ó, gente. 2010. Eu fiz uma de convidados misteriosos. Convidados internacionais misteriosos, quando era muito mais difícil. Hoje está tão fácil e eu vejo pouco professor fazendo isso. Verdade. Quem sabe você não se anima a fazer um convidado misterioso, que os alunos têm que fazer perguntas para esse convidado e tudo mais, sem saber, descobrir de onde é, antes de fazer um encontro via Google Meet, Microsoft Teams, enfim, a plataforma que você quiser. Isso é muito legal. Bom, então, é isso. Tá. Agora, se a gente sabe de tudo isso, Samara, a minha pergunta é sempre essa. Por que a gente não está criando essas experiências épicas? E muitas vezes a gente vai dizer que é por falta de tempo e tal. Eu já ia falar aqui, né? Quem consegue encaixar na agenda, mas isso, mas na Carlota. verdade, muitas vezes o que você pode fazer é adaptar o próprio conteúdo do livro, eu já fiz isso várias vezes também, e fazer com que esse conteúdo do livro ganhe vida. Então eu já fiz, na verdade, o conteúdo do livro como se ele fosse uma novela. Uau. E aí com capítulos e tal, e aí a gente ia desenvolvendo as cenas junto com o conteúdo, criava personagens, enfim, dá para fazer 1000 coisas. Carlota, então a ideia é usar o digital e o analógico também. A gente pode trabalhar nas duas áreas. Então, se você aí prefere uma experiência mais analógica, o interessante é olhar para esses conceitos que a gente está trazendo aqui, ver que elementos você consegue incluir. O café com tarefa da Roberta, por exemplo, é totalmente analógico. Total. Né? Não tinha nada digital. Eu que curtia mais o digital, eles já falaram... inclusive, eles me pediram também Kahoot com pizza. Aí, era tá pizza vendo? com Kahoot, que aí já era usando um elemento digital. Então, Carlota, mesmo quando falta tempo, e eu sei que falta, porque as nossas horas são intermináveis, não acaba, né? Hora para dar aula e hora para corrigir atividades. Eu acho que se a gente for incluindo alguns elementos com o passar do tempo, a gente vai se acostumando a fazer. Com certeza. E aí você vai ficando com um repertório também, professor e professora, super grande aí, de coisas diferentes que você pode fazer com seus alunos em sala de aula, né? E aí eu só quero, assim, a gente vai passar agora rapidinho só para lembrar alguns princípios super básicos da neurociência, para a gente entender e não esquecer a importância que esses momentos têm para que eles virem memória de longo prazo, né? Então, assim, o cérebro,
para ele se aprender, o cérebro precisa emocionar-se. Tá. Então, por isso que a gente trouxe a coisa dos irmãos Heath, né, de elevação sensorial e tal. Então, essa coisa da emoção tem que fazer parte da sua aula. Tá? Perfeito, Carlota. E do seu plano, enfim, da sua gestão. O cérebro precisa de multimodalidade porque a gente sabe que o cérebro é usado de várias formas o tempo inteiro e nossas crianças e jovens, eles vão aprender de formas variadas. Então, a gente tem que trazer multimodalidade. Que significa o quê? Variar. Né, ter essa variação de formas mesmo de apresentar o conteúdo. Então, o conteúdo ele pode vir na forma de texto, depois num vídeo, depois ele é reforçado com uma troca entre pares e tal. Então, isso é muito importante. Carlota, essa é uma pergunta que eu recebo muito nos programas de treinamento que eu dou para facilitadores, para professores. Me fala assim, Samara, qual é o melhor método? Qual é a melhor metodologia? Qual é a melhor estratégia? No fundo, o melhor método, a melhor metodologia, a melhor estratégia é variar de método, de metodologia e estratégia. É isso que a gente está falando aqui com multimodalidade. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas diferentes. Pessoas que aprendem de forma diferente e que têm gostos e sentidos diferentes. Então, é por isso que a gente precisa realmente variar as nossas estratégias e as nossas metodologias na sala de aula, senão o cérebro não aprende, né, Carlota? Que tem a ver com o próximo, que tem a ver com o próximo princípio que o cérebro precisa de surpresa para aprender, que é exatamente isso que a Sam estava falando. Então, o cérebro gosta de ter tudo arrumadinho em categorias e tal, mas na verdade a surpresa é que gera a atenção que a gente precisa para o aprendizado, que é esse próximo ponto, que o cérebro precisa de atenção para aprender também, né? Para focar. E claro, e aí, de novo, puxando o Luciano Meira, o cérebro precisa de desafio para aprender. Quer dizer, não é só estar aqui, tem que ser um pouquinho a mais. O Stephen Krashen, que é um super linguista e pesquisador, ele sempre fala, é o I mais um, tipo, é um pouquinho a mais ali, né? Tem que ser sempre um pouquinho a mais. E aí, agora, Samara? Tá. A gente tem... Volta lá, volta. Não vou mostrar, não. Já mostrei. Aí você já tem um spoiler. Não tem spoiler, não. Calma. Aí agora nós vamos fazer uma dinâmica aí, super simples, mas que já traz surpresa para sua aula, traz dinamismo e tudo mais. Vamos testar essa dinâmica aí no auditório com vocês? Então é o seguinte, você vai agora com o seu par aí do lado, de preferência pessoas que você não conhece, na frente, atrás, alguém. Esse que eu falei para você se conectar com ele logo quando a gente começou aqui, ó, já fazer um registro do que ele estava levando com ele do congresso. Bora lá. Olha só, o negócio é o seguinte, você tem que discutir aí com o seu par o que você prefere. Vamos lá? Vamos lá, vou mostrar minha tela que agora pode. Agora pode, olha lá. O que você prefere? Nunca mais assistir televisão ou nunca mais ler o livro? E você não pode ficar em cima do muro e você tem que dar uma justificativa muito convincente. Fala aí com seu par, a gente vai dar aqui uns 30 segundos aí, vocês têm que discutir. Ou um ou outro e o porquê disso. Vai lá? Tá com vocês aí no auditório. A gente vai esperar aqui, ó. Vai tocar uma musiquinha aí, fiquem aí, tranquilos. Olá. Pronto, deu aproximadamente 30 segundos. Você não vai falar o que você prefere, Carla? Eu acho que eu nunca mais assisti televisão. Eu também. Eu não sei viver sem livros. Eu preciso de livros para me alimentar. A TV, eu acho que eu resisto de alguma forma. Tava morrendo de curiosidade, né? Aqui. Quero saber aí quem que foi a maioria. Quem que fica mais sem assistir TV e quem que sem assistir TV? Levanta a mão aí. Depois o Vitor vai contar pra gente. E quem que fica mais sem ler livros? Prefere TV? Tipo, não vive sem TV. Queremos saber. Eu não daria conta. Olha aí. Então, assim, esses joguinhos, essas atividades de cartões, de desafiar o pensamento e tal, e você ter essa capacidade crítica, pô, super simples. Dá pra fazer mais uma? Não, vamos pra próxima que ainda tem coisa. Vamos pra próxima? Não vai ter outro card? Olha aí, ó. Agora, rapidão, olha pro seu colega aí do lado,
que você prefere? Ser um popstar ou ser um astronauta? Nossa, essa é Não difícil. precisa nem me perguntar. Ah, Samara é fácil. Marca aí que a gente vai para a próxima. Queria deixar essa aqui com a galera também, Carlota, que essa é muito legal. Nossa, tem milhões. Então, assim, são cards, Samara, que você pode acabar a aula, começar a aula. Então, assim, às vezes, elementos simples que você começa a integrar na sua aula e que não tem, que a preparação é muito simples depois que você já tem montado, a gente pode até disponibilizar depois, pede pra gente que a gente manda. Na verdade, ajuda muito, né? Nossa, essa aqui eu já começaria uma aula fácil com essa aqui. Então, e para finalizar também. Vamos lá. Bom, e aí esse elemento, essa coisa da surpresa, né? De trazer surpresa. Eu vou falar rapidamente aqui de uma ideia que a gente fez. A gente falou já de convidado internacional, mas pode passar aí, Samara. A gente teve uma formação que durou aí 4 semanas, chamava 4x4 para professores e foi maravilhosa. E no final a gente fez um desafio, mas não foi a gente. Na verdade, a gente convidou um amigo nosso que eu já conhecia de muitos anos. Aí a gente se conectou com ele quando a gente viajou. E ele, se você quiser até apertar o play só para eles terem um gostinho aí, Samara, ele é australiano, então ele criou um vídeo especialmente com drone, né, Samara? Cheio de coisas. Olha que legal aí. Profissional. Chris super profissional. Chris Batcher é fenomenal, educador como a gente e tudo mais. E aí, ele mostra e tudo, mostra Google Sites, Maps, olha ele aí e tal. Lá na Austrália, lá na Austrália gente, e tal. da Austrália. E aí, Samara, ele faz o desafio pro pessoal. Olha que né, legal. para montar aí um site para mostrar, então assim, ele criou e a gente criou todo esse elemento de surpresa e tal. Que legal. O pessoal tinha que trabalhar em grupo. Foi assim, incrível, teve uma super repercussão no grupo. Aí a gente montou tudo direitinho, o que eles tinham que fazer, as etapas, né? Colocamos as etapas aí como é que eles tinham que trabalhar. Então, tinha todo um fluxo aí de desenho instrucional mesmo que a gente montou. E isso é muito legal para os estudantes, olha tá, que gente? legal, visualmente preparar, né, coloca para eles, olha só, do dia tal ao dia tal, eu espero que você relaxe, assista o vídeo tranquilo. Do dia X ao dia Y, você vai encontrar com o seu grupo para poder discutir o vídeo e as ideias que vocês tiveram. Aí, no período tal e tal, você vai construir o objeto que você vai apresentar. E aí, por último, tem lá o dia da entrega final, o dia que você vai apresentar. Então, essa coisa de você deixar bem claro para o aluno o que você espera dele em cada período, aprendizagem visível, e aí né? também, com esse aí, vocês vão ver que até as ferramentas a gente já deixou indicação aí, já com íconezinho, de como eles iam trabalhar para organizar melhor a forma deles trabalhar, sistematizar a forma como eles iam trabalhar. Então, fica aí essa dica de trazer convidados, de trazer desafios e tudo mais. E aí, voltando aos Meira, né? Na verdade, o conceito de D3NA é do Luciano Meira, mas o Silvio Meira também é muito envolvido com essas questões de desenho instrucional, de como a gente trabalha e aprende em rede e tudo mais. Eu quero deixar aqui rapidamente uma outra ideia que a gente fez, que envolve 2Ds e o N, que é o seguinte: diversão, desafio e narrativa. E nem sempre a gente vai ter todos os elementos, mas é isso, a gente fazendo essas conexões. O que a gente fez? A gente criou no Google Slides, olha que maravilha, vocês hoje falaram aí de certificações Google, tô sabendo, né? Teve aí convidados especiais, então depois explorem isso e vocês vão ter o modelinho para vocês. A gente fez isso aqui no Google Slides, que foi um joguinho, Samara, todo feito em Google Slides, só que ele era interativo. Sim. E a gente fez no celular, né? Que esse aqui foi para os professores. Os professores iam clicando na tela e iam vendo se estava certo, se estava errado. Então, a gente criou uma narrativa, uma historinha. A gente conversava com os professores. E aí tinha toda a parte de diversão e desafio aí nessa ideia de um app feito em Google Slides, Sams. Aí é isso aí, a gente está mostrando que a gente fazia as perguntas, fazia os desafios, pedia para eles clicarem e tudo mais. Incluía, inclusive, vídeo, né? Quando a gente achava que tinha algum elemento que ele clicou e estava errado, aí mostrava que estava errado por algum motivo, e aí a gente trazia vídeos ou que estava certo. Tudo isso feito no Google Slides. O mais legal dessa história, Samara, além da gente fazer, é o próprio
aluno também criar o seu próprio joguinho de revisão e tudo mais. É isso que é o mais legal. Já tá aí o link na tela. Pega aí o seu celular, Pega aí o seu Code. celular, anota, porque você vai ter acesso a essa estrutura dos joguinhos em Google Slides para você adaptar e utilizar um presente nosso para você. Um que tá aqui presentão. escutando a gente falar esse tempo todo. Bora, Carlota. Presentão. E aí, a última coisa de atividade, porque o nosso tempo está acabando, que eu queria deixar para você, que também é do 4x4, e essa também é uma atividade super simples, que dá para você fazer agora. Vamos ver se vocês conseguiram papel aí, né? Então, você dobra o papel em 4. E aí, a gente tem 4, aí a gente tem os quadrantes. Aí, a gente quer saber de você um aprendizado do dia. O que você leva para testar? Uma nova forma de pensar trilhas pedagógicas e o que você vai se desapegar. Então, você dobra o papel em 4, a gente ensina. Então, você né? faz 4 quadrantes, é só dobrar pela metade e 4. metade de novo. Se você não estiver usando o papel, até Pode porque é ser uma no questão celular. ecológica, você pode pegar aí o seu celular, o Google Keep, 4 post-its. No primeiro, você vai colocar lá um aprendizado do dia de hoje. No segundo, o que você vai levar com você para testar. Uma nova forma de pensar trilhas pedagógicas. E, por último, o que você vai desapegar. Anotou? Pode anotar aí. Tira uma foto aí. Isso é uma super atividade de saída e tudo mais. Então, é isso, gente. A ideia é, vamos criar cada vez mais momentos épicos, tanto para a gente, porque também a gente deve se divertir, quanto para os nossos alunos com essas experiências memoráveis de aprendizagem. E para isso, a gente bebe de várias fontes, algumas delas a gente trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E a gente está conectada, né, Samara? Exatamente. Continuamos conectados. Vou até deixar aqui um slide com os nossos contatos para a gente poder continuar conversando. Eu quero saber se você curtiu estar aqui com a gente, porque eu curti, Carlota. Eu adorei. Eu queria estar aí com você, mas como a gente não tá, a gente tá. A gente tá. Só que a gente tá virtualmente. Um beijo, até a próxima. Beijo.